Alunos, então, continuando a nossa leitura, vamos para um subtítulo chamado A Questão Social e as Políticas Sociais. Como parte inerente do sistema capitalista, sabemos que a questão social dificilmente acabará. O que quer dizer a palavra inerente? A palavra inerente quer dizer que é próprio daquilo, já nasce junto, sabe? Então, a questão social, ela é inerente ao sistema capitalista. Não existe sistema capitalista sem a questão social. A questão social sempre vai existir onde houver capitalismo. O processo de vulnerabilidade social pelo que passa a maior parcela da população mundial é liderado por um sistema injusto e desigual. As políticas sociais surgem no cenário mundial a fim de promover melhores condições de vida à população trabalhadora, bem como aqueles excluídos do sistema. Então, o que está falando aqui o texto? Ele está dizendo assim, que as políticas sociais, elas surgem para dar uma qualidade de vida um pouco melhor para a classe trabalhadora. Então, o Estado, diante das exigências da classe trabalhadora para manter ela aquietada, propicia políticas públicas para dar, digamos assim, um plus àquele mísero salário que a classe trabalhadora recebe. Então, vamos dar um plus, que são as políticas sociais, que é a escola de modo gratuito universal, a saúde de modo gratuito universal, a assistência social para quem dela necessitar. Então, são as políticas públicas pagas com o dinheiro dos nossos impostos, que vão ser esse plus para a classe trabalhadora, para minimizar as desigualdades sociais, minimizar um pouco as consequências do capitalismo sobre a vida das pessoas. Especificamente no Brasil, as prefeituras democráticas instituíram políticas sociais de enfrentamento às vulnerabilidades de ordem social trazidas pelo sistema de exploração do trabalho. A partir da década de 1990, surgem as políticas sociais com ideais democráticos em municípios brasileiros, com gestões esquerdistas e que contavam com a participação da sociedade na vida política da localidade. Ou seja, muitas prefeituras, a partir de 1990, abriram espaço para que a população ajudasse a decidir no que ia ser gasto o dinheiro que vinha para aquelas determinadas políticas sociais. O assistente social se insere nesse cenário a partir das demandas da comunidade. O trabalho profissional deve estar pautado no reconhecimento das demandas locais dos moradores, que são os usuários das políticas sociais e sujeitos de direito. A prática profissional tem de ser guiada pela perspectiva da horizontalidade, ou seja, eu não vou ser mais que a pessoa que eu estou atendendo, eu vou dialogar com ela de modo que as soluções surjam de mim para a pessoa que eu estou atendendo e vice-versa. Tá? Eu não vou impor de cima para baixo, eu vou trabalhar na minha ação profissional de modo horizontal, tanto com quem está acima de mim nas hierarquias profissionais, quanto com o cidadão que eu vou estar atendendo. Então, eu vou trabalhar de modo horizontal, nunca de modo vertical. Então, a prática profissional tem de ser guiada pela perspectiva da horizontalidade, em que as demandas emergem dos usuários e são mediadas pelo assistente social de forma justa e democrática, sempre ouvindo o que esse cidadão tem para falar, né? Você vai ver agora algumas experiências de gestões democráticas em que a inserção do assistente social foi fundamental para garantir resultados satisfatórios. A experiência participativa no município de Lages contempla a área da habitação. O mutirão de habitação nasceu da ideia de que qualquer grupo de pessoas com um mínimo de assistência técnica é capaz de erguer sua própria casa. A prefeitura forneceu o material e a assistência, enquanto os futuros moradores ficaram responsáveis pela mão de obra. Esse é um exemplo de Lages, mas nós temos aqui na cidade de Caçador, para quem é daqui, o bairro Mutirão. Ele foi construído exatamente dessa forma, tá? Onde a prefeitura entrou com as questões técnicas e quem iria residir naquele local entrou com a questão da mão de obra, tá? Inúmeras atividades fizeram parte desse projeto, como a descoberta de materiais mais baratos, a pesquisa de formas tradicionais de construção, a construção de uma olaria experimental, o que permitiu economizar mais da metade do preço da obra. Também foi criado o Conselho de Pais e Alunos, que participavam da direção escolar com o objetivo de colaborar na solução de problemas que surgissem do empreendimento, desculpe.
Outro setor da sociedade que certamente se beneficia com as formas alternativas de enfrentamento às vulnerabilidades sociais é a agricultura. Para resolver o problema dos pequenos agricultores que não tinham meios de melhorar suas culturas, a Prefeitura de Nova Esperança, no Espírito Santo, condicionou o empréstimo de tratores à constituição de núcleos agrícolas. A Prefeitura investiu na compra de tratores e cada núcleo se encarregou de distribuir o serviço, o combustível e a manutenção básica dos equipamentos. Com isso, a área arada do município quase que quintuplicou. Na cidade, o governo estimulou a criação de hortas comunitárias e de um hortão coletivo para auxiliar no consumo alimentar das famílias. Além dessas experiências, os programas de renda mínima são formas de enfrentamento à questão social, em um locus privilegiado para o trabalho do assistente social. Você deve estar se perguntando por quê? Por que esses programas buscam combater a pobreza e o trabalho infantil e proporcionar a escolaridade dos beneficiários e de seus dependentes? A ideia de que, ao elevar o nível educacional das crianças, é possível ampliar sua capacidade futura de geração autônoma de renda, rompendo assim com a reprodução da pobreza. Então, aqui seriam ideias que visam romper com o ciclo de pobreza, né? Há uma tendência social, a prof. Adriana, eu acho que já passou para vocês o vídeo Vida Maria, onde o ciclo se repete. O ciclo de pobreza ele fica se repetindo de geração em geração. E o assistente social, junto com esses exemplos que foram citados agora nesse texto e tantos outros exemplos, até aqui a nível de caçador que temos, onde se visa exatamente isso, romper com o ciclo de reprodução da pobreza, com o ciclo da pobreza, fazer com que a geração que está vindo dessas pessoas que já vivem em uma situação de pobreza tenham outras oportunidades, e uma delas é a educação, de construir uma história diferente por meio da educação, ter uma formação de nível superior e com isso traçar novas metas e novos paradigmas para a sua futura família, né? Então, romper com esse ciclo de pobreza. A implementação e implantação de políticas sociais sustentáveis em nível local reforça a ideia do orçamento participativo e introduz os conceitos de parceria e desenvolvimento econômico local como condições para uma gestão bem-sucedida. O orçamento participativo, como forma coletiva de decisão de prioridades locais, ainda vigora em alguns municípios brasileiros com gestões democráticas. Um exemplo de orçamento participativo foi a Prefeitura de Concórdia, aqui próximo de nós, quando ela teve o último governo, que foi na época que o Lula era presidente, e em Concórdia teve um prefeito do PT. Então, ele fazia o orçamento participativo, que consistia no quê? Ele dividia o valor de dinheiro que o município tinha, por exemplo, para gastar em asfaltamento de ruas. Ele dividia pelo tamanho de cada bairro esse dinheiro e ele chamava uma reunião no centro comunitário de cada bairro para que a comunidade decidisse quais ruas teriam prioridade de asfaltamento, né? O mesmo ele fazia com o dinheiro que vinha para a saúde, o mesmo ele fazia com o dinheiro que vinha para a educação, para todas as políticas públicas. Então, ele chamava a comunidade para decidir onde que aquele dinheiro iria ser investido. Isso se chama orçamento participativo, é quando a população é chamada a resolver no que vai ser gasto o dinheiro. Continuando o nosso texto, em contrapartida, a centralidade do poder a nível federal pode enfraquecer ou até mesmo inviabilizar a ação dos governos locais por meio de medidas como a criação do Fundo de Estabilização Fiscal e da Lei Candir, que retiram recursos dos municípios e dos estados em benefício da União. A gente sabe muito bem que nós temos municípios que produzem muito mais que outros. E só uma parte desse valor vem para o município. Um grande percentual é redistribuído para municípios que têm uma condição menos arrecadação. Ou ficam esses valores para a União, num caixa que a União vai fazendo para situações como essa da pandemia do coronavírus, que veio a ser utilizados esses valores. É importante ressaltar que as políticas sociais a nível federal, como a saúde, a assistência social e a educação, também estão sofrendo com os sucessivos cortes em seus orçamentos, o que dificulta a execução dos serviços pelos municípios. Além dos cortes, nós tivemos o congelamento, né, dos gastos públicos por 20 anos. Né? Em 2018, a gente teve a PEC da morte, né, que é o congelamento dos gastos em todas as políticas públicas
por 20 anos. Isso significa o quê? Que nós já tínhamos pouco dinheiro para as políticas públicas, já era insuficiente para manter tudo que tem que ser mantido, com qualidade. Imagine agora um congelamento por 20 anos. Por exemplo, continuando o texto, por exemplo, a política de assistência social, revista e reformulada no ano de 2004, com o objetivo de promover a cidadania do indivíduo e da família por meio de programas socioassistenciais e de redistribuição de renda, enfrenta atrasos de repasses da União e dos governos estaduais. Outro destaque negativo neste quesito é a política de saúde. Além do habitual atraso nos repasses orçamentários, esse é o setor que mais sofre com a política de terceirização do trabalho, que acaba delegando a importante tarefa de administração das unidades de saúde a empresas terceirizadas no país. Veja um exemplo dessa situação no box a seguir. Aqui é bem importante falar que os processos de terceirização iniciaram com o governo do Fernando Henrique Cardoso na década de 1990, onde o neoliberalismo ficou com maior fortidão dentro do sistema capitalista brasileiro, que é aquela questão do Estado mínimo. Então, muitas coisas que seriam de atribuição do Estado foram terceirizados. Então, por exemplo, na saúde hoje, se nós pegarmos caçador compra, por exemplo, exames de raio-x, terceiriza exames de raio-x para empresas privadas, repassam os valores do SUS para essa empresa privada e as pessoas vão naquele determinado local fazer os seus raios-x. O mesmo acontece com a fisioterapia, não tem fisioterapeutas suficientes no município, então se terceiriza, se repassa os valores do SUS para clínicas de fisioterapia particulares, a fim de que essas pessoas prestem o serviço que seria de responsabilidade do Estado. A política de educação segue o mesmo fluxo das demais. Temos presenciado na última década o sucateamento dos prédios de escolas estaduais e municipais, as inúmeras obras de escolas inacabadas, além da crescente falta de vagas na educação infantil. É o sucateamento da educação no Brasil, que proporciona a elevação das desigualdades sociais e das injustiças sociais, pois cria indivíduos com pouca ou sem oportunidade de crescimento pessoal e social pela falta de uma educação de qualidade que lhe ofereça condições de pensar, refletir e agir de acordo com o pensamento crítico dialético. Diante dessa realidade, é inegável a inter-relação entre o trabalho do assistente social, a questão social e as políticas sociais. As políticas sociais devem ser uma resposta à questão social, tá? Então, as políticas sociais, elas visam responder à questão social, dar uma solução para a questão social, que por sua vez também é o reflexo de políticas sociais mal executadas. Aí nós temos um exemplo, muito se tem falado sobre a terceirização nos últimos tempos no Brasil, então vamos ver um exemplo aplicado ao setor de saúde. A empresa é contratada pelo município por processo licitatório para administrar unidades de saúde, hospitais ou serviços de saúde em relação a insumos, como alimentação, medicação, materiais cirúrgicos, equipamentos, entre outros. A limpeza e a segurança do local e os recursos humanos. Essa nova forma de gerir a política social traz consigo a precarização do trabalho, pois os trabalhadores, inclusive o assistente social, contratados pela empresa, recebem um salário abaixo da média do mercado. O que está dizendo aqui? Que as empresas terceirizadas pagam bem menos do que uma prefeitura, por exemplo, para que caiba no valor do contrato e dê margem para o lucro do empresário. A partir disso surge outro problema, a frequente substituição de trabalhadores que vão em busca de melhores oportunidades, gerando assim a desqualificação do serviço, isso sem mencionar a falta de materiais e de condições de trabalho que acabam prejudicando também o usuário final do serviço. Então aqui, pessoal, nesse texto deu para ficar bem claro qual que é a situação do Brasil em relação às políticas públicas, que são as respostas para as expressões da questão social, como que estão essas políticas públicas, onde que está o trabalho do assistente social dentro disso tudo, qual que é o nosso posicionamento, como que a gente vai enfrentar tudo isso. E não é ser pessimista, tá, pessoal? Sempre o assistente social vai estar lutando dentro desse meio, porque como já falou o texto, as expressões da questão social sempre vão existir no contexto capitalista. Então, se nós pegarmos um assistente social que trabalha lá na Dinamarca e na Noruega, que são países considerados bastante evoluídos nessa questão do capitalismo e da desigualdade social, lá também vai ter trabalho, lá também vai ter que ter luta para melhorar ainda mais essa situação. Então, o nosso trabalho é dentro desse contexto, dentro dessa dualidade do capital versus trabalho, dentro dessa dialética,
e sempre numa situação de luta de garantia de direitos para a classe trabalhadora, tá bom? Trabalhando com as políticas sociais, que são essa resposta à classe trabalhadora em relação às expressões da questão social, mas também trazendo crítica, o olhar crítico, trazendo abordagens diferentes no nosso fazer profissional que possam dar um resultado diferente para aquelas demandas que vão surgindo na nossa profissão. Um exemplo bem prático disso, por exemplo, você vai executar lá, por exemplo, o trabalho que eu vinha fazendo, né, até o momento, que é o serviço de convivência, que consiste nos grupos das famílias vulneráveis, que são chamadas para um trabalho em grupo nos CRAS, onde a gente vai trabalhar N assuntos com eles, para que eles não, para que a gente faça a prevenção de situações de maior vulnerabilidade social e de situações de violência. Então, a gente vai prevenir tudo isso nos trabalhos de grupo lá do CRAS. Nós poderíamos simplesmente estar trazendo palestras e fazendo atividades com eles referentes a isso. Mas não, no nosso planejamento, a partir desse olhar crítico, dessa visão de mundo que o assistente social tem que ter, nós não ficamos só executando a política social pronta, como ela já vinha lá do Ministério. Nós propusemos dentro do nosso planejamento outras ações e outros projetos que visam criar autonomia, a alta social dessas famílias, que são projetos que ainda estão no papel, né, porque é um trabalho que eu assumi recentemente, mas que são projetos realmente voltados a essa questão de geração de renda, a questão das próprias hortas comunitárias que a gente quer implantar no município. Um projeto bem grande que nós tínhamos iniciado desenvolvendo o martelo, com o objetivo de transformar o martelo num local melhor para viver, tanto na questão da arborização do bairro, na questão da limpeza dos córregos, na questão da eliminação de cachorro solto na rua, na questão da construção das hortas comunitárias, na questão de propiciar cursos profissionalizantes para as mulheres que têm baixa escolaridade, na questão de nós trazermos cidadania para essas pessoas, tá? Então, pessoal, até a próxima e eu encerro essa aula aqui.